Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Este audiolivro é uma versão adaptada da primeira edição do título O Homem dos Pedalinhos, Herbert Schaukur, a história de um alegado nazista no Brasil do pós-guerra, de autoria de Bruno Leal, publicado pela FGV Editora em 2021. Todos os direitos desta edição são reservados à FGV Editora. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright. Lei nº 9610/98. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Mais informações sobre esta obra no site editora.fgv.br. Se não obstante, a história só pudesse justificar-se pela sua sedução quase universalmente sentida, se apenas fosse em suma um aprazível passatempo, como o bride ou a pesca à linha, valeria ela o trabalho que nos dá escrevê-la? Prefácio. Uma das histórias que me recordo de ouvir em casa, durante minha juventude, era a que meu pai contava relacionada a uma tarde na qual ele e um grupo de amigos foram à Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, andar de pedalinhos. Os pedalinhos eram pequenas embarcações para 2 passageiros, que por meio do acionamento de pedais, faziam girar um conjunto de pás, que produziam movimento sob a água. De acordo com o relato, sem saber ao certo como, logo que o grupo chegou ao pier, um senhor estrangeiro que cuidava da atração os recebeu e rapidamente os identificou como judeus. Em seguida, apontou para eles uma jovem moça que estava em companhia dele, informando que ela também era judia. Durante o passeio, parte do grupo acabou atravessando uma parte do espelho d'água repleto de folhagens que se prenderam ao sistema que produzia o movimento da pequena embarcação, fazendo com que os pedalinhos ficassem parados, sem a possibilidade de movimento, a uma distância razoável da margem. Como outra parte dos membros do grupo não sofreu o mesmo contratempo, alguns dos jovens alertaram o responsável para o fato, esperando que ele tratasse de resgatá-los. A mesma situação ocorria eventualmente com outros usuários, e, fazendo uso de um pequeno barco, aquele senhor prontamente se dirigia ao local e soltava os pedalinhos presos nas plantas submersas. O tempo foi passando, e para a surpresa do grupo, o homem dos pedalinhos ignorou a desagradável situação dos que permaneciam imóveis, em um canto um pouco mais remoto da lagoa sem poder se mexer, e não providenciou o resgate. Na ausência de ajuda, os jovens buscaram então, eles mesmos, se desprender, e depois de algum esforço, obtiveram sucesso sem compreender a razão de terem sido negligenciados. Aborrecidos com o ocorrido, decidiram nunca mais voltar ao lugar. Tempos depois acreditaram ter lido nos jornais a razão do estranho comportamento do homem e compreendido o tratamento que ele destinou ao grupo. Aquele era Herbert Schaukur, um criminoso de guerra nazista. Não há dúvida de que a situação pudesse ter decorrido da maneira que foi por mero acaso ou coincidência. Mas em que contexto estavam esses jovens, para compreender os atos de um homem acusado de ter sido um cruel assassino? Na virada dos anos 1940 para 1950, entre os jovens da comunidade israelita do Rio de Janeiro, o genocídio de que foram vítimas os judeus, que passaria nas décadas seguintes a ser conhecido em português como Holocausto e em hebraico como Shoah, calamidade, não era considerado um assunto de criança ou de jovens adolescentes na faixa de idade deles. Mas foi muitas vezes evidenciado por notícias do desaparecimento de avós, tios e primos que, diferentemente dos pais que imigraram para o Brasil, haviam permanecido na Europa. Depois da Segunda Guerra Mundial, a chegada de alguns parentes ou de pessoas circulando nos espaços comunitários, mesmo que não dividindo com os demais suas histórias e memórias, conforme o mais usual, menos ainda com os jovens, tinham suas experiências em muitos casos denunciadas pelos estranhos números tatuados nos braços, trazendo para um pouco mais perto ou tornando um pouco mais claras as conversas dos adultos, eventualmente escutadas pela metade. A descrição do Holocausto para os mais jovens, de modo geral,
era reduzida à informação de que parte da família acabou morta, contabilizada entre os milhões que foram assassinados pelos nazistas. Com a revelação de que estaria ali tão próximo na Lagoa Rodrigo de Freitas um homem apontado como um dos responsáveis pela tragédia, era natural que o fato produzisse a reação que suscitou entre alguns dos judeus residentes na cidade. Para o público, assim como para o grupo deixado à deriva nos pedalinhos naquele dia, as versões que apareciam nos jornais já esclareciam e materializavam a figura de um criminoso de guerra. Um tema tão sensível e carregado de emoções como esse se prestava e se presta a atrair o público e vender publicações. A incidência do rosto de Hitler em bancas de jornal supera a de Jesus, sendo os dois rostos os mais recorrentes nas capas de revistas, em especial as que exploram curiosidades, não necessariamente zelosas com a precisão histórica dos fatos. Já o enfrentamento do assunto por um historiador de ofício, de modo diferente, requer extremo cuidado, boa metodologia, minuciosa e criteriosa pesquisa, complementados por esforço contínuo de estabelecer o necessário distanciamento pessoal e emocional do objeto de estudo. Muitas são as tensões, tentações e os potenciais desvios e influências quando se enfrenta temáticas dessa natureza e complexidade. Com tanto interesse do público no assunto, alguns jornalistas se ocuparam dos temas relacionados ao nazismo ou da presença de nazistas no Brasil. Não somente eles, como também parte dos historiadores, no mais das vezes, não em textos acadêmicos, mas em entrevistas concedidas aos meios de comunicação, deixou-se seduzir pelo canto da sereia dos holofotes da mídia e lançou mão de um viés denunciativo que, não raro, parece transformar o pesquisador em uma espécie de justiceiro e a história em um tribunal. O tema do pós-Segunda Guerra Mundial e a atribuída fuga de expressivo número de criminosos nazistas para o Brasil, talvez pela recorrência com que surgiu também na literatura ficcional e no cinema, não atraiu por muito tempo os historiadores de ofício e acadêmicos. Nas últimas décadas, quando abordado, o objeto atraiu uma prática historiográfica considerada menor, a chamada história denunciativa. Talvez por esse motivo, o tema não tenha feito produzir um número significativo de trabalhos acadêmicos. O risco de terem seus nomes associados à história denunciativa possivelmente desestimulou e afugentou potenciais investigadores que cogitaram debruçarem pesquisas dentro desse assunto. Do mesmo modo, enfrentar matéria a respeito da qual a opinião pública já possuía tantas certezas construídas por mitos, como o de que o então governo brasileiro teria atuado premeditadamente no sentido de receber e esconder no país criminosos de guerra nazistas foragidos, demanda trabalho dobrado por parte do pesquisador. Primeiro, é necessário demonstrar as inconsistências e a falta de lastro das versões ficcionais construídas que se repetiram e passaram a constituir o senso comum. A partir disso, efetivamente, narrar e explicar o que, efetivamente, as evidências apontam. Um tema absolutamente inédito ou pouco conhecido não demandaria esse duplo esforço. Tampouco encontraria a resistência de parte do público, que muitas vezes prefere acreditar na versão que lhe parece mais lógica e palatável, mesmo quando essa não possui amparo na investigação de natureza acadêmica. Por essa razão, é com entusiasmo que os estudiosos da história do Brasil desse período e demais interessados no tema recebem o trabalho de Bruno Leal, fruto de uma brilhante tese de doutorado em História. Com muita perseverança, disposição, seriedade, rigor e fôlego, o autor encarou o que foi necessário enfrentar em termos de pesquisa documental e fontes. Com um texto objetivo e uma narrativa que não buscou atalhos menos pedregosos nem produziu digressões, apresenta um livro no qual relata, interpreta e explica exclusivamente o que as evidências coletadas em extensa pesquisa respaldam. A criatividade é, sem dúvida, uma qualidade humana, do mesmo modo que o são a honestidade intelectual e o rigor científico. O leitor merece sempre ser informado de maneira clara se seus olhos percorrem obras que misturam realidade com ficção, ou se de fato está lendo um texto historiográfico. O presente livro é trabalho de historiador. E dos bons.
Fábio Koifman. Professor adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde leciona nas graduações de História e de Relações Internacionais. Introdução. Desde muito cedo, mesmo antes de entrar na universidade, lembro-me de ter ouvido, visto e lido histórias que davam como certo que muitos alegados criminosos nazistas, uma vez terminada a Segunda Guerra Mundial, teriam encontrado refúgio na América Latina. Essas histórias, ainda hoje presentes em nosso imaginário, informam que, no Brasil, a exemplo do que ocorria em países como a Argentina, esses refugos de Hitler, procurados pela justiça internacional e amaldiçoados por suas vítimas, teriam sido sistematicamente ajudados por governos inescrupulosos e redes nazistas secretas. Quando eu era adolescente, essas narrativas conspiratórias me fascinavam. Depois que me tornei historiador, porém, elas passaram a me intrigar. Teria realmente existido no Brasil do pós-guerra uma política sistemática de acobertamento por parte do Estado brasileiro? Quantos antigos nazistas e alegados criminosos de guerra tinham realmente trocado a Europa pelo país ou pelo continente? Redes formadas por antigos oficiais nazistas estariam infiltradas no Brasil? Se reais, como elas agiam e o que queriam? Quando terminei o mestrado, em 2010, resolvi que era hora de pesquisar o tema e fui consultar a historiografia em busca de respostas. Para minha surpresa, descobri que os historiadores tinham praticamente ignorado essa questão. Não localizei à época nenhuma pesquisa que dela se ocupasse direta e profundamente. Encontrei, de certo, obras sobre criminosos nazistas na Argentina e nos Estados Unidos, alguns ótimos trabalhos que por vezes citavam um ou outro episódio ocorrido no Brasil, mas nada voltado especificamente para o contexto brasileiro. Por outro lado, a mídia e a cultura de massa tinham sido bastante prolíficas a respeito. Eu diria, inclusive, que boa parte do que sabemos atualmente sobre o tema advém predominantemente de romances policiais, filmes, reportagens, documentários e do senso comum. Parece haver aí, na verdade, uma relação inversamente proporcional. Quanto mais jornalistas, escritores, investigadores amadores e documentaristas se debruçavam sobre as histórias de nazistas e alegados criminosos nazistas no Brasil, menos os historiadores pareciam convencidos da pertinência do tema como objeto de estudo historiográfico. A indiferença da historiografia, combinada com a extravagância da cultura de massa e minha antiga curiosidade, me levaram a pesquisar a questão no doutorado, iniciado em março de 2011 e finalizado em agosto de 2015. Uma vez que havia, e certamente ainda há, muito o que ser investigado, eram inúmeras as possibilidades de abordagem. Na época, fiz um recorte que me pareceu adequado. Decidi que iria examinar como as autoridades brasileiras, mas principalmente o Estado brasileiro, se posicionaram diante daquilo que ficou conhecido como o caso Kukur. Mas quem foi Kukur? E por que esse caso? Nascido em Liepāja, na Letônia, em 1900, Herbert Kukur desembarcou no Rio de Janeiro, no dia 4 de março de 1946. Mecânico habilidoso e empreendedor, ele seria o responsável por levar para a Lagoa Rodrigo de Freitas os pedalinhos, que até hoje enfeitam um dos principais cartões postais da cidade, embora há muitas décadas já não pertençam mais à sua família. No final dos anos 1940 e início da década de 1950, Kukur foi um personagem assíduo de matérias e reportagens de jornais e revistas da então capital federal, graças às bicicletas aquáticas. Naquela época de bonança, pouco se sabia ainda sobre seu papel na ocupação nazista da Letônia. O Homem dos Pedalinhos, como alguns jornais o chamavam, era descrito tão somente como um refugiado dos horrores da Segunda Guerra Mundial e da perseguição comunista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, dominava a Letônia, ou ainda como símbolo do Brasil como pátria acolhedora, nação que recebia imigrantes europeus desesperançados e a eles dava não só o procurado refúgio, mas também a oportunidade de realizar seus sonhos.
A imagem pública positiva de Kukur, contudo, começou a ruir no dia 30 de junho de 1950. Nessa data, a Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro veio a público acusá-lo de ser um criminoso de guerra nazista. A entidade, ainda jovem, criada havia apenas 3 anos, mas já relevante na dinâmica vida comunitária judaica da cidade, responsabilizou Kukur pelo assassinato a sangue frio de aproximadamente 30 mil pessoas na Letônia ocupada pelos nazistas, 1941 a 1944, além de imputar-lhe uma lista de outros crimes: incêndio de sinagogas, profanação de cemitérios judaicos e desapropriação de imóveis de judeus. Kukur, embora tenha reconhecido ter colaborado com a ocupação nazista, negou veementemente as acusações. Em poucas semanas, diversas organizações da sociedade civil, entre judaicas e não judaicas, além da imprensa e de parlamentares, se mobilizaram em torno do caso. Esses grupos de pressão não só queriam explicações, como Kukur pôde ter imigrado para o Brasil, como também exigiam que o governo negasse seu pedido de naturalização, aberto 1 ano antes, em julho de 1949, no auge do sucesso dos pedalinhos. Por último, queriam que Kukur fosse, o quanto antes, banido do país. Ao longo dos anos, o caso Kukur, que se estendeu até meados dos anos 1960, envolveu presidentes, prefeituras, organizações não governamentais, o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, o Ministério da Justiça e Negócios Interiores e autoridades estrangeiras, desde o Foreign Office, como é conhecido o Departamento de Relações Exteriores do Reino Unido, até o governo francês. Escolhi investigar esse caso por diversos motivos. A princípio, porque foi a primeira vez em que as autoridades brasileiras se viram diante de um alegado criminoso de guerra nazista em seu território. Até então, a questão parecia muito distante da realidade brasileira, limitando-se aos europeus, vista como um problema europeu. Depois, porque foi este o caso que mais gerou críticas ao Estado brasileiro, da denúncia da Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro, em 1950, até a morte de Kukur em 1965. Nenhum outro caso de alegado criminoso nazista ocupou por tanto tempo os noticiários da imprensa brasileira. E por fim, porque Kukur foi e tem sido tomado, principalmente na imprensa, como um caso paradigmático da alegada proteção sistemática que o Estado brasileiro teria dado a alegados criminosos nazistas, do imediato pós-guerra até o fim da ditadura militar. O que este trabalho não é? É importante sublinhar que este trabalho não é uma biografia de Kukur, muito embora ao tratar do posicionamento do Estado brasileiro no caso, seja inevitável recuperar parte de sua trajetória. Este trabalho também não quer responder se Herbert Kukur cometeu ou não os crimes pelos quais era acusado. Esta é certamente uma questão historiográfica relevante, mas deixo-a aos cuidados dos historiadores letões. Meu foco neste trabalho está na maneira como as autoridades brasileiras lidaram com o caso. De certa forma, é o Estado brasileiro o meu protagonista e não Kukur. É importante dizer ainda que os resultados advindos desta pesquisa não necessariamente explicam a posição do Estado brasileiro em outros casos, assim como entendo também, no sentido inverso, que não se pode aplicar de antemão a esse caso e a nenhum outro, já conhecido ou ainda por conhecer, a chave de entendimento universalista que foi preconizada por tanto tempo pela cultura de massa, isto é, a de que o Brasil acobertou sistematicamente alegados criminosos nazistas. O que esta pesquisa me mostrou foi que teorias como essa, que explicam o fenômeno a priori, costumam ter vícios de origem, devendo ser evitadas pela historiografia. Nós, historiadores, devemos nos ocupar em entender cada caso a partir de suas particularidades, embora isso não signifique ignorar pontos em comum. Partir de pressupostos fantásticos, sem comprovação documental, elencados apenas pelas convicções de autores, muitas vezes submetidos ao jogo político de sua época, pode comprometer a pesquisa histórica.
Isso não quer dizer que alegados criminosos nazistas não tenham encontrado facilidades para chegar até nosso país e nele gozar de certos privilégios. Durante a pesquisa realizada para este livro, encontrei casos que mostram que isso aconteceu em determinadas circunstâncias, e pesquisas que ainda desenvolvo com documentos encontrados durante e depois do doutorado, ainda em sigilo, revelam a existência de mais alguns outros. Porém, parece-me exagerado, para não dizer equivocado, supor que houve um plano sistemático de acobertamento das autoridades brasileiras no decorrer do longo pós-guerra. Cada caso envolve muitos fatores que precisam ser analisados com extremo cuidado: seu status jurídico, acusado já condendo ou não, o governo do momento, a natureza da acusação, o país de origem do suspeito, o período em que o caso se desenvolve, as redes em que o suspeito está inserido e contatos que consegue acionar, entre outros. Personagens e instituições. Este livro apresenta uma riqueza de instituições e personagens. É digno de nota, por exemplo, a atuação da Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro, do chamado Comitê Unido e do Congresso Judaico Mundial, bem como de outras organizações judaicas dos anos 1950 e 1960, empenhadas em fazer aquilo que consideravam ser justiça, mesmo diante das incontáveis limitações técnicas que encontraram e em um momento no qual a ferida do Holocausto estava muito próxima no tempo, e o antissemitismo, como hoje, ainda estava à espreita. Também chamará a atenção na leitura dos próximos capítulos o número de agentes do governo e autarquias públicas, tanto no Brasil quanto no exterior, que foram arroladas no processo investigativo que correu nas décadas de 1950 e 1960. Vemos nesse processo, desde pessoas empenhadas em esclarecer o caso, até indivíduos com discursos claramente antissemitas, embora esses discursos não tenham sido suficientes para sozinhos definirem o destino de Kukur no país. Como se divide este livro? Este livro está dividido em 4 capítulos. No primeiro, meu principal objetivo é traçar um breve panorama da questão dos alegados criminosos nazistas no Brasil do pós-guerra. Quais casos foram mais importantes, quais são as imagens sociais predominantes, que meios foram responsáveis pela construção e difusão dessas imagens, além de procurar evidenciar como o caso Kukur se inseriu nesse contexto. Embora as imagens do Brasil como paraíso nazista possam parecer naturais, elas possuem historicidade. Até onde eu sei, esse esforço de sistematização, ainda que breve, jamais foi realizado. Nesse capítulo, levanto ainda que resumidamente, diversos casos de alegados criminosos nazistas que imigraram para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, alguns, na verdade, como veremos, já condenados por tribunais estrangeiros. Nada ou muito pouco se sabe ainda hoje sobre alguns desses casos. No segundo capítulo, apresento ao leitor quem foi Herbert Kukur. A narrativa começa com sua vida na Letônia, indo desde sua participação na Guerra de Independência do país, até o exílio forçado ao final da Segunda Guerra Mundial, passando pelos raids aéreos que lhe conferiram notoriedade na década de 1930. Em seguida, examino sua chegada e, principalmente, sua vida no Brasil, que pode ser dividida em 2 momentos, antes e depois da denúncia pública feita pela Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro, em junho de 1950. Diferentemente do que se pode imaginar, no entanto, este não é um capítulo apenas descritivo. Nele discuto, por exemplo, por que Kukur escolheu o Brasil como destino e por que o Itamaraty lhe concedeu um visto permanente. Isso nos levará a examinar a política imigratória racista do Brasil nos anos 1950. No terceiro capítulo, analiso a maneira como as autoridades brasileiras responderam aos sucessivos pedidos de naturalização de Kukur e aqueles a favor de sua expulsão. Nesse sentido, meu foco está principalmente no posicionamento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, que a partir de agora passarei a chamar apenas de Ministério da Justiça, e do Ministério das Relações Exteriores, que por vezes também chamo de Itamaraty, principais órgãos do governo envolvidos no caso.
Também examino a atuação da Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro, principal grupo de pressão contra Kukur, e do Congresso Judaico Mundial, bem como o posicionamento de governos estrangeiros no caso, principalmente o da Inglaterra, por intermédio do seu Foreign Office, o equivalente inglês ao Itamaraty, mas também dos Estados Unidos, da França e da República Federal da Alemanha, a ocidental capitalista. No quarto e último capítulo, continuo analisando a maneira como o governo brasileiro se posicionou diante de Herbert Kukur. Nele, porém, o foco está em seus últimos anos de vida, isto é, de 1960, quando, após a captura cinematográfica de Adolf Eichmann na Argentina, a questão dos criminosos nazistas na América Latina ganha nova proporção, até seu assassinato em Montevidéu em 1965, quando o caso chegou ao fim. Kukur, a propósito, é o único caso conhecido de um alegado criminoso de guerra nazista executado pelo Mossad, o serviço secreto israelense. Documentos analisados. Mais de 2.000 páginas de documentação foram utilizadas na elaboração da tese de doutorado que origina este livro. No Arquivo Nacional, encontrei uma fonte fundamental, o processo de naturalização de Herbert Kukur, número 29.996 de 1950, aberto e movido no âmbito do Ministério da Justiça. Ele possui mais de 400 folhas, entre ofícios, telegramas, pareceres técnicos, recortes de jornais, pedidos de informações, moções de protestos, memoriais, cartas e outros documentos que emprestam a essa peça um enorme valor histórico. O Ministério da Justiça não esteve só, no entanto. Para construir seu posicionamento, ele teve de se articular com o Ministério das Relações Exteriores, e este, por sua vez, com suas embaixadas e organismos estrangeiros no exterior. Por isso, além do processo de naturalização que hoje se encontra salvaguardado no Arquivo Nacional, o escopo documental deste livro também compreende memorandos, telegramas, relatórios e despachos, encontrados tanto no Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio de Janeiro e em Brasília, quanto em arquivos localizados no exterior, caso dos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ainda na esfera governamental, examinei 2 prontuários de Herbert Kukur produzidos em diferentes momentos pela polícia política. O primeiro foi aberto em 1950 pelo Departamento Estadual de Ordem Política e Social do Rio de Janeiro, DEOPS, Rio de Janeiro. O segundo foi aberto em 1960 em São Paulo, pelo órgão correspondente naquele estado, DEOPS-SP. Ambos se encontram preservados hoje nos seus respectivos arquivos públicos estaduais. Esses documentos se somam a uma vasta pesquisa documental realizada na imprensa oficial. Analisei nos últimos anos dezenas de páginas do Diário Oficial da União, DOU, e dos acervos da Câmara e do Senado Federal, uma vez que muitas foram as casas legislativas que se manifestaram contra a permanência de Kukur em território brasileiro. Mencionei há pouco que a Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro foi quem solicitou a expulsão de Kukur ao Ministério da Justiça. Na condição de principal grupo de pressão, foram analisados diversos livros de atas dessa instituição, que deu origem à atual Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, FIERJ, onde estão guardados alguns de seus antigos registros. Mas a maior parte dos documentos sobre tal instituição encontra-se atualmente nos organizados arquivos do Yad Vashem, em Jerusalém, Israel. Graças a essa importante entidade, pude ter acesso a centenas de documentos trocados entre a referida federação e organizações judaicas internacionais, como o Congresso Judaico Mundial e o Centro de Documentação Histórica de Simon Wiesenthal em Linz, na Áustria, além de documentos do governo israelense e de outras entidades judaicas menores, brasileiras e estrangeiras. Para acusar Kukur de criminoso nazista, a Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro se baseou principalmente nos depoimentos de 5 sobreviventes do Holocausto. Esses depoimentos foram tomados e produzidos por um comitê de curta duração com sede em Londres,
formado por antigos prisioneiros de campos de concentração e extermínio, e intitulado Comitê de Investigação dos Crimes Nazistas nos Países Bálticos. Encontrei os originais desses depoimentos na Wiener Library, biblioteca inglesa de referência no campo dos estudos sobre o Holocausto, que mais se parece com um arquivo, uma característica. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.